Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar negócio da inscrição no canal no começo do vídeo, não vou falar no final, só pra variar, tá? Então, se você tá gostando dos vídeos, se os vídeos estão te ajudando nos estudos, te inscreve aí no canal, dá uma forcinha. E não te esquece de compartilhar também com a galerinha que você gosta, tá bom? Porque eles podem ajudar outras pessoas também. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de outras biomoléculas orgânicas que são os lipídios. Os lipídios, todo mundo fala em lipídio, lipídio é gordura, não gosto. Só que assim, pessoal, as gorduras têm papéis muito importantes no nosso organismo, tá? Não é só, é só pra fazer banha, não, tá? Só pra fazer celulite, não. Então, os lipídios têm várias funções, inclusive, né, isolante térmico, né? Então, eles têm uma função de manter a temperatura do corpo dos mamíferos constante. Eles também previnem a desidratação em vários organismos, né, como alguns vegetais, né, que estão em ambientes muito secos, muito áridos. Eles têm folhas com cera em cima, que fica bem lustrosinha, e essa cera impede então a desidratação, protege a folha contra a desidratação, né? A transpiração fica menor. Tem um papel fundamental na formação das células, porque as nossas membranas têm lipídios, né? Duas camadas de lipídios do tipo fosfolipídios. A gente faz hormônios de origem lipídica, então os nossos hormônios sexuais são de origem lipídica. Então, nas meninas, progesterona e estrógeno, e não só nas meninas, né? Mas nas fêmeas, de maneira geral, e nos meninos a testosterona e nos machos de maneira geral, além de todos os outros esteroides, né? Então, se o hormônio é de origem esteroide, tem um monte de hormônio proteico, tá? Mas tem hormônios de origem lipídica, que são os esteroides, então os sexuais, e o colesterol, por exemplo, que pode ser bom, pode ser ruim, a gente já vai falar nisso. Então, vamos lá. Quatro tipos de lipídios, galerinha. Os glicerídeos, tá? Que são os óleos, as gorduras, que a gente em geral chama eles de ácidos graxos, tá? Que podem ser de dois tipos, saturados ou insaturados. Os saturados não têm ligações duplas, tá? Só tem ligações simples. Eles, em temperatura ambiente, são sólidos, certo? São as banhas, então. A banha de porco, a gordura da picanha que você come no churrasco, a nossa, né? Tudo isso, gordura saturada. E as insaturadas? As insaturadas são os óleos, de maneira geral. Então, eles têm temperatura ambiente, eles são líquidos. Tem ligações duplas, são mais instáveis. Podem ser divididos em dois grupos, as gorduras insaturadas, monoinsaturadas ou poliinsaturadas, tá bom? As monoinsaturadas, o ômega 9 é o exemplo mais comumente citado, e das poli, o ômega 6, o ômega 12, o ômega 3, tá? Mas são os ômegas. Então, se a gente está falando que é ômega, vocês já devem estar suspeitando que as gorduras insaturadas são as gorduras tidas como boas. E sim, as gorduras vegetais, né, são as gorduras boas, mas tem muito bicho com gordura boa. De quem eu tô falando? Dos peixinhos. Sim, os peixes, principalmente os peixes de águas profundas. Salmão, atum, tem mais, tá? Mas vamos focar no atum, no salmão, que são os que a gente tem mais acesso, tá? Eles são ricos em ômega 9, ômega 6, ômega 3. Mas vários outros óleos de origem vegetal tem, se você é vegano, não se desespera, porque tem muito óleo de origem vegetal que tem ômega também, certo? Azeite de oliva, de canola, de girassol, agora tá na onda do óleo de algodão, e assim vai,
tá bom? O óleo de coco, o óleo de coco é um óleo que é interessante, ele tá sendo super usado porque ele é uma gordura boa também, né? Então, o óleo de coco, quando o clima, você às vezes compra no supermercado, daí ele tá líquido, aí daqui a pouco você vai pegar no armário, ele tá sólido. Por que isso? Porque ele varia, né? Se a temperatura baixa um pouco, ele começa a solidificar, mas é normal, tá? Ele não se torna prejudicial por causa disso, que fique bem claro. Apesar das gorduras saturadas serem sólidas em temperatura ambiente, a gordura de coco não é uma gordura saturada, é uma gordura insaturada, porque é uma gordura vegetal. E aí a gente fala nos cerídeos, que são os lipídios, que a gente chama de maneira geral de ceras, que são os lipídios vegetais que formam aquela camada isolante que previne contra ressecamento as folhas de ambientes áridos. Nos animais, os animais têm ceras, também tem, a gente tem a cera de ouvido, que protege, né, de origem lipídica, e a gente tem cera também nas penas das aves marinhas, para impermeabilizar, para não deixá-las encharcarem e as aves afundarem, e nas glândulas sebáceas, né? Então a gente tem glândulas sebáceas pela pele, e aí elas servem para também prevenir a desidratação da nossa pele, certo? Tem também, gente, nos pelos, tá? Os nossos pelos geralmente tem uma camada de cera também que previne também contra ressecamento. Por que o cabelo fica ressecado? A ação do sol resseca, do sal, do mar, do cloro, da água da piscina. E quando a gente quer ficar loira, aquela história toda, no passado eu fiquei loira, lá, o que a gente faz? A gente tira essa camada de proteção. E aí depois o que tem que fazer? Tacar hidratação no cabelo, coitado, pra ele chupar aquela hidratação toda que a gente retirou. Então quer dizer, a gente estraga o que a natureza perfeita já nos deu de graça. Fazer o que, né? Vai entender, mulher. E aí, vamos lá. A gente vai falar nos fosfolipídios agora. Os fosfolipídios, como o nome já diz, e como vocês já estão cansados de saber, são os lipídios presentes nas membranas plasmáticas de todas as células vivas no nosso planeta. Até onde se sabe é aqui. Então, bicamada lipídica, os fosfatos para fora, os lipídios para dentro. Lembra disso? Então, se a gente não tem fosfolipídio, a gente não forma membrana plasmática. Se a gente não formar membrana plasmática, a gente não forma célula. Se a gente não forma célula, a gente não forma tecido. Se a gente não forma tecido, a gente não forma órgão. Se a gente não forma órgão, a gente não forma sistema. Se a gente não forma sistemas, a gente não forma organismo. Se a gente não forma organismo, a gente não vive, não existe. Então, fosfolipídios extremamente importantes. Então, olha só. Quem mais a gente não falou? Já falou de esteroides. Os esteroides são os lipídios que vão ser hormônios esteroides. Então, eu já falei, os sexuais, tanto masculinos quanto femininos, e o colesterol, que está presente também nas membranas, e o que mais? O hormônio do estresse. Sabe qual que é? Cortisol. O cortisol, ele em situações de estresse, ele é mais sintetizado. E aí, ele acumula e aí a gente começa com alguns probleminhas. E o cortisol? Cortisol é um hormônio que está relacionado com situações de estresse. Por quê? Porque situações de estresse o organismo interpreta que precisa sintetizar cortisol porque ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação bem específica. Tanto é que quando a gente está com alguma inflamação, um quadro ou um quadro de alergia muito forte, alguma coisa, aí a gente administra cortisona, né? São as pomadas, os cremes,
e as injeções com corticoide, que são derivados do cortisol, que tem essa ação no sistema imunológico. Então, em situações de estresse, o corpo começa a fabricar mais cortisol. Então, ele está relacionado com o estresse. Quanto mais estresse a pessoa tem, mais cortisol fabrica. Então, o nível de cortisol também indica um nível de estresse da pessoa, tá? E aí, falando, né, a gente falou no colesterol. Se a gente falou no colesterol, a gente não tem muito o que fazer. A gente vai ter que falar no colesterol bom e no colesterol ruim. O que é isso? O colesterol não é sempre ruim? Não. A gente tem dois tipos de colesterol. A gente tem o HDL e o LDL. Se a gente mede o HDL é o bom. Por quê? O HDL, ele tem uma alta, lembra que H é de high em inglês é alto, então ele tem uma alta velocidade na corrente sanguínea. Se ele é transportado, né, se esse lipídio é transportado numa velocidade alta, ele não se deposita nas paredes da artéria, das veias e de onde for. Então, se ele não se deposita, ele não tem perigo de obstruir essas artérias. Então, ele é bom, tá? Ele, inclusive, limpa. E o LDL é o low, ele tem uma densidade baixa, e aí ele vai acabar se depositando, então, ele é mais vagaroso, ele tem uma velocidade low, e aí ele acaba se depositando nas paredes dos vasos. E aí fazendo placas ali que vão fazer todo um transtorno para as pessoas. E aí as pessoas vão ter que entrar com uma dieta restritiva de lipídio para prevenir, né? E às vezes tem que até operar, né? Passar um catéter lá para desobstruir as artérias. Um exame, num procedimento que a gente chama de cateterismo. Porque senão pode dar infarto, AVC, um monte de coisa. Derrames. Porque pode romper, né? Vaso. Certo? Onde é que a gente encontra os HDL? Né? Como é que a gente faz com que o HDL aumente e o LDL diminua? Consumindo mais gorduras insaturadas, certo? Que daí não acumula triglicerídeos. Se a gente consome só gordura saturada, a gente aumenta os triglicerídeos, né? Que são lipídios muito grandes, muito pesados, e daí começa a obstruir tudo que é artéria, certo? Então, origem vegetal, azeite extra virgem, os lipídios das carnes brancas dos peixes, as famílias ômega 3, ômega 6, tudo isso contribui pro HDL aumentar e o LDL diminuir, que é tudo que a gente sonha na vida. E as gorduras hidrogenadas? As gorduras hidrogenadas são as tais das gorduras trans. Por que a gente fala tanto que elas são ruins? Porque são gorduras que as pessoas pegam uma gordura boa, que é a gordura vegetal, e para solidificar, lembra que a gordura vegetal em temperatura ambiente ela é líquida? Para solidificar essa gordura, ele está com hidrogênio num processo que a gente chama de hidrogenação. E taca hidrogênio nessa substância. E aí, ela fica uma pasta sólida, preta, tiçuda, fedida, asquerosa. E aí a gente pega esse tijolo preto e passa por um clareamento. E esse clareamento às vezes leva um monte de porcaria também. E esse clareamento desodoriza, então ela fica menos fedida, fica clarinha. E aí as pessoas comem na forma de margarina. Sim, a margarina que você come é esta meleca. Cheia de coisa química, além de gordura trans, que é com esse bando de hidrogênio que vai fazer com que o seu organismo fique num pH mais ácido, enfim, dá um monte de problema, tá?
é uma porcaria, não comam isso. E às vezes você não vê que você está comendo isso, porque isso às vezes está dentro de receitas que você compra prontas. Biscoito, salgadinho, sei lá, produtos congelados, bolo industrializado, quero dizer, tortas industrializadas. Então, fica de olho. Tem muita coisa que tem gordura hidrogenada, que é a famosa gordura transhidrogenação. É o processo que bota hidrogênio na gordura vegetal para ela ficar sólida. Por isso que é gordura trans. Mas é a mesma coisa que hidrogenada. Então, se não tem escrito lá, pô, mas não tá proibido gordura trans, Jana? Tá. Então, é muito difícil você pegar um rótulo e ter lá gordura trans. Não vai ter. Mas vai ter gordura hidrogenada. Gente, é a mesma coisa. Não come. Evita, pelo menos, tá? O que mais que tem que falar? Biodiesel. Biodiesel é feito a partir de óleo vegetal, tá? Além da historinha do álcool, da cana de açúcar, aquela história toda, eu pego o que da cana? O óleo, certo? Não só da cana, gente, na verdade a gente pega a semente de um monte de coisa. Então corta essa parte. Então biodiesel. Biodiesel é o quê? Né? O Enem adora perguntar coisas de alternativas energéticas para a salvação do planeta. Então, biodiesel. Biodiesel é a gente pegar um monte de semente, espremer até sair o óleo delas e aí a gente pegar esse óleo e fazer com que eles entrem no processo de combustão para conseguir então movimentar motores. Então, biodiesel é isso. Então, vem do que? De óleo de origem vegetal, certo? Uma importância econômica e ecológica extremamente importante porque não é poluente, certo? É isso, galera. Lipídio é isso, certo? Então, escolham gordura insaturada, evitem gordura saturada, não comam ao máximo, tá? Gorduras hidrogenadas trans, que estão presentes em vários alimentos industrializados e nas margarinas. E manteiga e banha de porco. Manteiga e banha de porco, daí é gordura saturada, gente, tá? Não é legal também, mas é menos prejudicial do que a margarina. Ah, mas se for aquela margarina que é rica em ômega, ferro e não sei o quê. Quem sabe você come peixe para ter o ômega e quem sabe você come feijão para ter o ferro e vitamina C, né, para ter esse ferrinho ali. Não precisa comer margarina enriquecida com isso, meu filho, que a margarina vai ter um monte de porcaria, tá? Escuta a titia, tá? Vai comer peixe, vai comer as coisas direito, tá bom? Beijo! Te vejo no próximo vídeo.